Olha, seja para projetar uma rodovia, fiscalizar uma obra ou para garantir aquela vaga no concurso, tem um assunto que é simplesmente a base de tudo, a estrutura do pavimento asfáltico. Entender cada camada, o que ela faz e por que ela está ali, isso não é um diferencial, é um mínimo. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui, dissecar os critérios do DENIT camada por camada. A grande pergunta da engenharia de pavimentação é essa, né? Como é que essa estrutura aparentemente simples aguenta o tranco de um caminhão pesado dia após dia, ano após ano? A resposta, e aqui está a beleza da engenharia, não está na força bruta de uma única camada, mas num sistema muito, muito inteligente. A própria definição formal do DENIT já entrega o jogo. Pavimento é uma estrutura de, olha aí, múltiplas camadas. E ela foi projetada para uma batalha dupla. De um lado, o tráfego e do outro, o clima. E o objetivo final é sempre o mesmo: entregar segurança, conforto e, claro, ser economicamente viável. Cada palavrinha aqui tem um peso técnico gigantesco. O segredo por trás da resistência de um pavimento está todo nesse conceito aqui, a cascata de tensões. É aqui que a gente vê a genialidade do projeto. É tudo sobre como a força é distribuída de forma inteligente. Para a gente ter uma noção do tamanho do desafio, vamos botar um número na tela. A pressão que o pneu de um caminhão aplica direto no asfalto é absurda. A gente está falando de mais ou menos 625 quilopascais. É uma força brutal, super concentrada numa área bem pequena. E aqui vem o pulo do gato. Nenhuma camada, sozinha, aguentaria essa pancada. A estratégia não é resistir de frente, mas sim dissipar. Essa pressão toda é distribuída, é absorvida em cascata. Ela vai passando de uma camada para outra, e a cada camada que ela desce, ela fica mais fraca, mais atenuada. E qual o resultado dessa cascata? A tensão que finalmente chega lá embaixo, na fundação, no subleito, é menor que 20 quilopascais. Exato, uma redução de mais de 97%. Isso mostra de uma forma incrível como esse sistema de camadas é eficiente e inteligente. Ok, entendido o princípio. Vamos agora abrir o capô e dissecar essa estrutura camada por camada, exatamente na ordem em que elas recebem e dissipam essas tensões, de cima para baixo. Lá no topo a gente tem o que todo mundo vê, o revestimento asfáltico. Mas a função dele vai muito além de ser só uma superfície lisinha para o carro passar. Ele é o escudo, a linha de frente que recebe impacto direto dos veículos e, o mais importante, ele funciona como uma capa de chuva, impermeabilizando e protegendo todas as camadas de baixo contra a água, que é uma das piores inimigas de um pavimento. Logo abaixo do revestimento está a base. Se o pavimento fosse um time, a base seria o jogador mais forte, o centro da defesa. Ela é a principal camada estrutural. A função dela, segundo o DENIT, é bem clara: resistir e distribuir a maior parte das tensões. A base é o verdadeiro coração da estrutura. E justamente por ser o coração da estrutura, as exigências do DENIT para a base são super rigorosas. A gente está falando de materiais nobres como a brita graduada. E o parâmetro-chave aqui é o CBR, ou Índice de Suporte Califórnia, que basicamente mede a resistência do material. Para a base, o CBR precisa ser de no mínimo 80%. É um valor altíssimo que garante que ela vai dar conta do recado. Esse CBR de 80% é inegociável num projeto de qualidade. Em seguida, a gente pode ter a subbase. A palavra-chave aqui é complemento econômico. A subbase é uma camada opcional, mas muito importante, que a gente usa para poder diminuir a espessura da base, que é feita com material mais caro. Ou seja, é uma jogada de projeto inteligente, totalmente focada em custo-benefício. Como a subbase tem essa função de complemento, os requisitos do DENIT para ela são um pouco menos rigorosos. O CBR mínimo exigido cai para 20%, e a gente já pode usar materiais como a brita corrida. Mesmo sendo menos resistente que a base, ela cumpre um papel fundamental de dar um suporte a mais e otimizar os custos da obra. Por fim, antes de chegar no terreno natural, a gente pode ter o reforço do subleito. E muita atenção aqui, essa é outra camada opcional, mas que às vezes pode literalmente viabilizar uma obra. Ela não é considerada parte da estrutura do pavimento em si, mas sim uma melhoria da fundação, que a gente aplica quando o terreno natural é fraco demais para a gente começar a construir em cima dele. E isso nos leva à camada que, apesar de estar lá embaixo de tudo, é a mais importante. É ela quem dita as regras do jogo e o projeto de todas as outras camadas. O terreno de fundação, o nosso famoso subleito.
Olha, tem uma frase que todo engenheiro de pavimentação conhece e que resume tudo. É crucial para qualquer prova ou projeto. CBR do subleito é tudo. É a resistência desse terreno natural, medida pelo CBR, que vai definir todo o dimensionamento do pavimento que vai ser construído em cima. E este slide mostra o porquê. É o valor do CBR do subleito que determina o tamanho e a complexidade da estrutura que vem por cima. Se o solo é péssimo, com o CBR menor que 2%, não tem conversa, o reforço do subleito é obrigatório. Por outro lado, se o subleito for bom, com o CBR acima de 12, a estrutura pode ser bem mais simples, talvez até sem precisar de subbase. Agora vamos aprofundar um pouquinho. Um ponto que eleva o nível da discussão é entender o seguinte: se a gente muda o material da base, a gente muda completamente o comportamento de todo o pavimento. E essa é a diferença fundamental entre um pavimento flexível e um semi-rígido. O mais interessante aqui é a comparação direta. Um pavimento flexível, que usa uma base granular, trabalha basicamente absorvendo compressão. Já o semi-rígido usa uma base com cimento. E qual é a mágica? Essa base com cimento ganha a capacidade de resistir também à tração. Isso faz com que ela seja muito mais rígida e distribua a carga por uma área bem maior, agindo quase como uma laje. Certo, agora vamos para uma rodada final, bem rápida, focada naqueles pontos que são armadilhas clássicas em provas e erros, bem comuns em campo. Prestem muita atenção aqui. Uma afirmação clássica de concurso. A camada de reforço do subleito é parte da estrutura do pavimento. Parece fazer sentido, né? Afinal, é uma camada que a gente constrói. Mas isso é uma baita pegadinha conceitual. A resposta é falso. E a justificativa é a chave de tudo. O reforço é considerado parte da infraestrutura, ou seja, ele é uma melhoria do terreno de fundação. Ele não entra no cálculo estrutural do pavimento em si. E essa distinção é vital tanto para acertar a questão na prova, quanto para fazer os cálculos de dimensionamento corretos. Então, para fechar, vamos gravar os pontos essenciais. Primeiro, o pavimento é um sistema que trabalha em conjunto para dissipar tensões. Segundo, o CBR do subleito é quem manda no projeto. Terceiro, a base é a camada nobre, precisa ter alta resistência, com aquele CBR mínimo de 80%. E por último, uma lição de campo. A compactação bem executada de cada camada é, muitas vezes, mais importante para o desempenho final do que o próprio material que foi usado. E isso deixa a gente com uma reflexão final que resume tudo o que a gente conversou. A verdadeira durabilidade de uma rodovia, aquilo que faz ela aguentar décadas, está na superfície de asfalto que todo mundo enxerga ou está na fundação invisível e cuidadosamente projetada que fica escondida lá embaixo?